Obsessão vence o talento, todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas pra você é obcecado? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Augusto Opções Binárias, e aqui você vai aprender a operar opções binárias utilizando o Price Action. Estratégias em suporte, resistência, rompimentos, padrões de candle, e meu objetivo é ajudar você a ter mais clareza e precisão em suas operações. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, fazendo a análise aqui, tô vendo que já perdemos um momento de entrada aqui, Olha aí. Bom, então, se perdemos o momento, ele já formou a estrutura para a gente poder entrar numa confirmação, porque ali seria uma operação imediata, eu não perderia essa oportunidade. Mas agora ele deixou mais fácil ainda, porque ele confirmou a possível queda a partir dali. Tá? Então, só de analisar esse contexto, eu já estou vendo já que a minha operação aqui, a minha mão é de venda. É acreditar que o movimento não vai ter força suficiente para romper. Então, EURUSD OTC, pagando 87% é o par da moeda. Estamos na maratona OTC, trabalhando aí no par de moeda OTC, por quê? Estamos num desafio, numa missão de mostrar para as pessoas que OTC tem muitas vantagens perto do mercado aberto. Claro. Tomei um empate, vou de novo. Tá? A análise já está feita, por que eu vou mudar de direção se a análise já está feita? A única chance que eu tenho aqui é de ter um gain, tá? Porque eu não mudei de par de moeda, eu não falei que está difícil, eu não estou falando que o OTC é manipulado. Quando eu entro comprado, ela vende para dar loss em mim. Quando eu entro vendido, ela faz compra para dar loss em mim. Eu não falei nada disso. Eu simplesmente estou confiando na minha análise. Trabalhei para isso, para ter uma boa análise, e eu não posso mudar de direção enquanto o gráfico não me provar o contrário. Então, já começamos aqui tomando um empate. E agora, um gain limpo. Okay? Análise clássica aqui. Ó, tá vendo esse empate aqui? Mostra o quê? O que mostra esse empate? Nós estamos muito afiados na nossa análise. Tá? Muito afiado, muito pontual na hora de apertar o put. E aqui, ó, por que tem esse gain aqui? Porque nós temos certeza absoluta que a análise está correta. Tá? Então, assim, poucos têm esse privilégio, tá? Tinha pessoas que nesse momento aqui, que ele faria? Estava com o coração batendo a 1000 por hora e falaria assim, olha, está muito difícil aqui, deixa eu mudar de par de moeda, com medo de perder. Então, ontem nós fizemos um vídeo, dando um pontapé inicial na maratona diurna da OTC. Então, qual é o objetivo aqui? Mostrar para você que mesmo com um par de moeda do mercado aberto à nossa disposição, nós temos a facilidade de ter mais gains nele do que no OTC do que no mercado aberto. Tá? Ao contrário de muitos traders que demonizam a OTC, e sendo que ontem eu contei muitas vantagens da OTC para você que eu considero. Tá? Então, se você quer saber lá quais vantagens que eu considero na OTC, assiste o vídeo de ontem que eu fiz, e deixa aquele like, tá? Porque tá valendo muito a pena, ok? Então, olha aqui, o EURUSD mercado aberto tem o volume para a gente analisar, está fazendo praticamente a mesma movimentação do EURUSD OTC, Deixa eu ver como que ele está em formato de consistência. Ó, o OTC hoje está perdendo, tá? Olha, indecisão gráfica, volatilidade, sombra, pavio, e aqui está mais tranquilo. Tem pavio? Tem pavio, mas está mais sólido. E mesmo vendo que está mais bonito, eu não preciso ficar nele para aumentar minha chance de
de assertividade. Sabe por quê? Porque a grande sacada está na análise. O gráfico pode estar o mais bonito que for, mais consistente, né? Indicando dominância naquele momento. Já sabe que botão você vai apertar, se é o call ou o put. Porém, se você não fizer a análise gráfica correta, entender o contexto, você vai tomar loss. Tá entendendo? Então, né, é só para mostrar para você que o mercado aberto ele é apenas um detalhe. Talvez a OTC possa ser muito mais vantajoso que o mercado aberto, tá? Eu só estou sacando essa ideia para você para entender a tua opinião. Não quer dizer que seja uma verdade absoluta. Tá? Olha aqui o que ele está fazendo, olha. Ah, eu não perderia esse momento, mas você tem sorte que eu tive um gain aqui já. Tá? Então, eu não perderia de entrar ali. Vamos pegar agora um ETH-USD para ver se a gente bate a meta. Hoje nós temos pergunta de inscrito, hein? Você não pode perder no final do vídeo. Tem pergunta de inscrito. Bem interessante o que está acontecendo aqui. Chegamos atrasado, né? Que pena. É uma pena. É uma pena que nós chegamos atrasados. ETH-USD pagando 87%. Olha lá, ó, que game lindo, o martelinho. Olha o martelinho. Olha o martelinho. Né? Ele, ele é um martelo ou é um descanso? O que você fala desse momento do gráfico? Será que é um martelo ou será que é um descanso? Né? Porque tem uma tendência estreita em curso nele, né? Não tem? Então o martelinho aqui tem também a funcionalidade de descanso. Tá? Vamos ver se é realmente descanso ou martelo. Nós vamos saber agora, em 18 segundos. Ele era um descanso, pessoal. Ele era um descanso. Tá? Então nós vamos executar essa venda para recuperar a perda. Então, ETH-USD é o par da moeda. Temos aí o nosso primeiro loss, né? Mais 12 segundos para o fechamento da operação. E dá esse gain, nem que for apertado, mas eu vou pegar outra venda, pessoal. Sabe por quê? Porque a funcionalidade dele é descanso, tá? Então, se é descanso, o movimento dominante você sabe que vai agir novamente aí, né? Então recuperamos a perda, estou fazendo outro gain, mas esse outro gain não vai valer, tá? Vou combinar assim. Okay? Mas só para mostrar para você que aquele martelo, fora do contexto gráfico, ele não é martelo, tá? Prontinho, tiramos uma casquinha, né? E agora a gente vai para bater a meta. Euro JPY OTC. Vamos pegar ele aqui.
Nossa, aqui tá mais claro que água mineral, hein? Mais claro que água mineral, pessoal. Pronto. Entrada feita, é só aguardar agora o fechamento, tá? E vou abrir outro par de moeda, porque aqui, pessoal, é uma baita região, tá? É uma baita região para os compradores. Fortíssima, fortíssima, fortíssima. Mais 29 segundos, fechamento da operação. Você acompanha comigo aqui, ó, o euro JPY pagando 87%, tá? Você fazer uma boa análise. Euro JPY OTC, ok? OTC. Qual par de moeda eu tenho preferência? Ah, se for preferir, qualquer um, né? Porque assim, eu tenho que entender que o gráfico ele precisa ser analisado em todos os pares de moeda. Tá? Não sei se eu comentei com vocês, uma certa vez, eu vi um trader, né, eu estava passando por um canal e ele falou assim, olha, todo dia você tem que entrar no mesmo par de moeda, você tem que entender os movimentos daquele horário. Ele não está errado. Tá? Mas imagine só você operando dentro de uma gaiola. Imagine só, você é uma águia, você está dentro de uma gaiola. Tá certo isso? Não tá. A águia, ela vai para qualquer montanha que ela quiser. Ela pega qualquer peixe que ela quiser. Se ela tá voando e olha lá no rio, tem um peixão lá, né, de 2 quilos, ela pode ir lá e pegar o peixe, dar um golpe fatal lá e puxar o peixe para fora d'água. E é assim que você tem que se imaginar. Tá? Não uma águia dentro de uma gaiola. Né? Mas ele está certo. Cada pessoa nesse mercado se especializa como achar melhor, desde que faça certo. No final das contas, é fazer certo. Tá? Não importa como. Entendeu? Como você viu aqui agora, né? Vou pegar aqui, ó. Hoje nós temos pergunta de inscrito, né? Então, deixa eu ler aqui. Nós temos o Aloysio. Novamente, o Aloysio é o campeão de perguntas aqui do canal, tá? Parabéns, Aloysio. Olá, Augusto. Eu stop 4 vezes na semana, sempre em consolidação, tanto na tendência e na acumulação. Você poderia fazer um vídeo como você consegue não cair neste erro? Acontece muito quando eu espero um engolfo. Desde já, obrigado. Então, o loss que ele toma é em acumulação. Dentro, né? Ó, ele toma em consolidação e sempre acontece às vezes na tendência e dentro da acumulação. É importante que a Aloysio falou isso para a gente entender uma diferença de consolidação e acumulação são totalmente diferentes uma da outra. Tá? Então depois a gente vai revisar sobre isso. Então, vamos entender aqui o porquê desse empate? Então, eu tenho uma região de resistência aqui, correto? Tenho uma região de suporte aqui. E tem suporte. Por que a gente tomou esse empate aqui? Por que a gente tomou? Porque nós estávamos acreditando que esse candle aqui era uma ignição. Ó. E, na verdade, ele seria uma operação imediata que eu não perderia por nada. Tá? Então, só cheguei no momento errado, mas falei assim, vou aproveitar e vou acreditar. Repare que ele continua descendo, mas não do meu jeito, do jeito dele. Eu estou errado? Fazer uma venda ali? Não estou errado. Tá? Mesmo tomando empate. Ok?
A análise foi feita. Tem suporte, tem resistência. A minha mão é de venda. O que eu vou fazer agora? Ninguém. Porque o comprador fez a movimentação dele e agora o vendedor entra com tudo. Tá? Então, entendeu por que do gain? Porque ele estava em uma região de resistência, então precisaria ser vendido. Tá bom? Então, esse empate só serviu para mostrar para a gente que a gente está bem afiado na pontualidade da taxa. Tá? Então, muita gente interpretaria isso aqui como um problema e ficaria abalado. Mas não, isso aqui mostrou para mim que eu estou afiado. Tá? Eu não deixei o gráfico me dar um loss no momento onde ele trabalhou comprado. Tá? Então, quando isso acontecer com você, sinta-se orgulhoso, orgulhosa, porque você está provando para si mesmo que você está bem pontual na hora de colocar sua taxa ali. Tá? Agora nós vamos para o ETH-USD. Né? ETH-USD, eu vi um martelo aqui. Né? Eu duvidei com todas as minhas forças que ele não seria um descanso, mas estava pensando que ele seria um descanso. Por quê? Ele está fora de um contexto gráfico. Tá? Que contexto gráfico que ele está fora? Ó, resistência, suporte, nós temos uma região de equilíbrio. Ó. Bem aqui, mais ou menos. Tá? Daqui de trás também. Então, eu falei, será? Será que é o martelo? Né? Pode ser um descanso, mas para mim tirar minhas dúvidas, eu vou trabalhar comprado. E aí, me dei mal, mas sabia que era um descanso. Né? Então, o loss aqui é um teste que eu fiz. Tá? Por quê? Final de movimento, martelinho. Né? Mas estava fora de contexto gráfico. Né? Então, eu estou pagando para ver se é isso mesmo. Né? Como ele me deu o loss, o que eu fiz? Fui lá e continuei. Tá? Porque ele precisava alcançar o contexto. Qual o contexto? Esse contexto aqui, ó. Resistência, suporte, região de equilíbrio. Okay? Opa, quase que eu derrubei aqui. Então, eu ajudei o gráfico a alcançar a região de equilíbrio pelo princípio da atração. É importante, tá? Quando você estiver fazendo sua análise, você vê um padrão acontecendo, mesmo que você tome um loss, você tenha aquela análise fixa na sua mente e você estava errado. E está tudo bem, é só corrigir o erro. Tá? Então, você entendeu aqui, né? Por que da recuperação de perda. E aí eu fiz a comprovação que realmente ele era um descanso. Então, esse martelo aqui ele tem a funcionalidade de descansar. Por quê? Porque existe uma tendência estreita de queda, mesmo com o final de movimento, ela vai continuar. Porque a funcionalidade dele é descansar. Ok? Então, eu fiz a comprovação e tiramos uma casquinha. Agora nós vamos para o Euro JPY. Euro JPY não perderia por nada essa entrada. Tá? Por quê? Aqui nós já temos um contexto gráfico formado. Tá vendo esse padrão aqui? Ó? Vou aproximar mais para você ver. Ó? Vou pegar daqui. Olha esse padrão. É muito forte essa região, pessoal. Olha aqui. Muito forte. Tá? Região de demanda. Repare que ali houve uma exaustão aqui atrás, tá? Exaustão. E de repente temos uma combinação de ignição, tá? Impulsionando o gráfico com
muita solidez para cima. Né? Você acha que após essa ignição ser comprovada nessa área, você acha que os compradores deixariam barato o gráfico passar daqui? De jeito nenhum, olha aqui. Estão repetindo o ciclo de novo. Ó. Então, na hora que o gráfico chega ali, na região de demanda, eu sento o dedo. Ó, tá? Ah, mas era um candle aqui, né? Está sofrendo uma grande pressão. Poderia ter uma quebra de estrutura. Poderia, porque no contexto secundário, ele estava redistribuindo aqui, né? Mas aqui, ó, se realmente esse candle fosse um candle de impulsão, e estivesse quebrando verdadeiramente essa estrutura, aqui nós teríamos um outro comportamento. Tá? Então, aliado a tudo isso, ó, aqui atrás, aqui na frente, quebras de estrutura que eu tinha analisado tudo isso, eu executei sem precisar abrir de novo o par de moeda a compra. Ok? Por quê? Sabendo que os compradores entrariam babando aí. Né? E já no momento imediato. Né? Então, perfeito. Você entendeu certinho então por que da entrada? Tá bom. Então agora a gente vai para responder a pergunta do Aloysio. Augusto, eu tenho dúvidas, né? Porque eu sempre tomo loss em consolidação, tanto na tendência quanto na acumulação. Você poderia fazer um vídeo como você consegue não cair nesse erro? Então, primeiro, vamos pegar uma tendência aqui, vamos encontrar uma consolidação na tendência. Só que antes, eu quero mostrar para você, tá? O que é uma acumulação, o que é uma consolidação. Quer ver? Vou pegar aqui para você um breve momento de consolidação. Bom, aqui a gente pode interpretar como uma consolidação, tá? Só assim, para a gente não perder tempo. Né? Tanto aqui quanto aqui, ó. Consolidação é aquele momento do gráfico aonde ele cria um suporte e resistência e fica preso ali dentro. Tá? Você não sabe para que direção ele vai. Né? Então, consolidação é isso, pessoal. É aqui que o Aloysio toma o loss. Tá? Ele vai fazer a entrada, ele até analisa o contexto, mas a consolidação pega ele de surpresa. Né? Olha lá, fica preso. Ó. Você não sabe a direção que o gráfico vai ir. E aqui, ó, ele até faz uma pegadinha para você poder fazer uma venda aqui. Você acaba virando liquidez. Isso. Tá? Então aí, ó, ele pega a direção. Ó. Aqui também, ó, ele chegou, fez assim, ó, e continuou consolidado. Tá? Agora, a acumulação, ela é diferente. Tá? A acumulação. Aqui eu tenho um momento de acumulação do gráfico. Tá? É onde o gráfico determina uma certa posição de suporte e de resistência e ele fica preso naquela área, tá? Ou seja, os players, os grandes players começam a recarregar as baterias para depois enviar o gráfico para uma determinada direção com muita força. Olha só. É parecido, né? Suporte e resistência. Ó. Só que aqui nós temos intenção do gráfico estar preso aqui, ó. Repare, faz o topo, ele não simplesmente faz um candle e volta de novo, ele desce com intenção na região de suporte, sobe com intenção, desce com intenção, sobe com intenção, pega a força e pum, recarregou a bateria, vai para cima. Olha o que aconteceu aqui com a galera que deixou suas posições aqui, ó. Virou liquidez. Tá? Achando que o gráfico continuaria descendo. Eles estavam achando que o gráfico continuaria descendo. Viraram liquidez. O Big Player foi lá e papou todo mundo. Tá? Então, você entendeu a diferença, né? Então, o Aloysio, por exemplo, né, ele toma loss aqui, ó.
Por exemplo, tá? Não estou falando, Luiz, que é nesse momento, mas pelo que você disse, é isso. Tá? Então, você viu o gráfico chegar até aqui, né? Você viu ele soltar uma ignição ali, porque ele está numa resistência, e aí você foi lá e tomou um loss. Né? Tem como? Tem como você não tomar loss aqui? Não, até eu tomaria loss aqui. Tá? Porque eu vi um final de movimento, uma pressão dos vendedores, eles vindo com tudo, e falei, é a parte da estrutura. Tô dentro. Agora, aqui, ó, você, você não tem como mais tomar loss. Por quê? Porque ele já formou um contexto. Aí eu venderia do mesmo jeito aqui e recuperaria o loss. Então, aplicaria uma recuperação de perda aqui. Então, Luiz, é o seguinte, não se trata só de você garantir que não tenha stop. Você precisa garantir que você recupere a perda. Tá? Então fica ligado nessa ideia que eu vou te dar. Tá? Ó, não tente evitar o stop. Perder é consequência. Tá? Eu vou escrever aqui, ó. Perder é consequência. Perder faz parte. Ok? Não tente evitar o loss. Você viu que eu falei para você, até eu tomaria o loss ali, porque eu estou trabalhando dentro do contexto gráfico. Tente recuperar o loss, tá? Foque no quê? Na recuperação da perda. A análise já não está feita? O foco é recuperar a perda. O contexto já está formado. Você tomou um loss aqui fazendo a operação para o lado certo. Você vai agora recuperar a perda para continuar nos trilhos e não tomar stop. Agora imagine se você pega um outro cenário desse aqui, por exemplo, o gráfico chegou até aqui, ó. Você já pega uma entrada de imediato aqui, ó. Você já está na frente. Já tem um game bonito, porque você já tem o contexto formado. Então, veja só. Peraí, eu vi o gráfico descendo em tendência, de repente ele formou uma região de resistência, ele criou uma região de suporte. E aí, quando ele chegou lá, tocou na extremidade, mostrou fraqueza, eu fui lá, esperei uma confirmação e tentei entrar vendido. Né? Tomei um loss. Mas para qual candle que eu tomei um loss? Espera aí, para um candle de falha. Né? Então, eu tomei um loss numa consolidação, então eu preciso trabalhar vendido agora para recuperar minha perda. Recuperou a perda, o gráfico foi lá, completou. Você fala, puxa vida, tem suporte, tem resistência. Agora ele vai voltar para a resistência de novo. Agora eu pego ele, operação imediata ali, gain. Ou seja, através do loss, você teve uma recuperação do loss que favoreceu você a ter um gain alguns minutos depois, 5 minutinhos depois. Tá? Porque aquela análise que você fez, ela já foi confirmada até pelo loss que você tomou. Não é muito melhor você ficar ali dentro do par da moeda, recuperar a perda e ainda aproveitar a tua análise e fazer um gain? É muito melhor. Né? Agora, tem outros traders que falaria assim, a culpa é do gráfico, o gráfico está ruim hoje. Tá certo. Deixa ele continuar repetindo isso. E vai ter gente também que vai pensar igual a ele, esse é o problema. Mas essas pessoas vão passar pelo nosso canal e vão abrir os olhos. Né? Porque eles vão ver que eles só perderam tempo de jogar a culpa no gráfico. Né? Então, entendeu aqui, Luiz? Aqui é um loss que você tomou em uma acumulação. Tá? Agora eu vou mostrar para você o gráfico consolidando em tendência. Ok? Vamos lá. Vamos achar aqui, né? Aqui, por exemplo, ó,
Então aqui eu estou agora trabalhando em uma tendência de alta. Ok? Então o que eu estou vendo aqui? Claramente o gráfico ele já começou aqui ó, a consolidar. Certo? Então supomos que o Aloysio ele está vendo que está faltando espaço aqui. Tá? E ele tomou um loss aqui. Ó. Ele já entrou o preenchimento aqui. Deixa eu escrever canal de alta. E ele foi surpreendido por uma correção num preenchimento, tá? Então imagine assim, ó, o Luísio, ele vai tentar fazer uma continuidade porque ele está vendo uma aceleração, falta espaço para preencher. Então logo na LTA superior, ele faz o que tem que ser feito. De repente aparece uma mudança de comportamento do gráfico e dá o loss nele. Tá? O que você vai esperar para poder fazer sua entrada? O que você vai esperar aqui? Você vai esperar o gráfico preencher. Tá? Então, peraí, me deu um loss, mas tentou voltar, mas não rompeu o candle anterior. Então, peraí. Ele chegou na onde ele estava esperando chegar, a fazer um preenchimento. Então, agora, de acordo com o contexto que me deu o loss, eu estou em consolidação na LTA superior. Então, eu vou aplicar uma venda aqui para fazer um gain. Tá? Eu vou aplicar uma venda aqui para fazer um gain. Então, aqui eu já te mostrei, Luiz, que você não pode perder a oportunidade de recuperar a tua perda. Porque ela sempre vai voltar você para dentro dos trilhos. Entendeu a lógica? No final, mesmo você tomando loss, você sempre vai voltar, sempre vai voltar. Ah, mas Augusto, e se? E se ele continuasse uma tendência estreita de alta ali? Você tomou um loss bonito e estopou. Acabou. É isso. Mas a análise estava te mostrando, olha, ele está na LTA superior, ele quer fazer preenchimento, mas ele está consolidando. Você tomou um loss por uma consolidação. Né? Então você operou correto. Você fez uma venda na LTA superior, porque ali os vendedores estão posicionados para trabalhar vendido, como aqui e como aqui agora. Tá? É tudo dentro da lógica. A sua entrada vai ser sempre dentro da lógica. Repare que eu não estou falando nada de extraordinário. Né? E, inclusive, estou até te fortalecendo aí para você, se você for tomar um stop, que tome um stop numa recuperação de loss. É muito mais bonito do que você estopar sem tentar recuperar o loss. Entendeu? Luiz, a partir de hoje, tá? Se for para tomar stop, só vai tomar stop na recuperação. Aí você vai sempre levar isso com você. Tá? Só, olha, um dia eu encontrei um trader chamado Augusto, também passou pelo mesmo caminho que eu passei, teve que aprender muitas das coisas sozinho, ficou por 5 anos à deriva no mercado, comprou um monte de curso, não aprendeu. Depois ele começou a entender que foi se encaixando as peças com muito sacrifício. E ele mudou totalmente a minha trajetória. Eu só tomava stop. Mas agora, quando eu tomo stop, eu stopo numa recuperação de loss. Eu não stopo mais limpo no gráfico. E quando eu não stop, eu bato a meta. Tá entendendo? Sempre o loss vai te voltar para os trilhos. Sempre a recuperação de perda vai te voltar para os trilhos. Se você estopar agora, só vai estopar a recuperação da perda. É muito mais bonito. Tá? E se todo mundo soubesse disso? Mas tem muita gente que não sabe e a gente vai alcançar essas pessoas. Tá? Não tome stop no gráfico limpo. Tome stop. Se for tomar stop, se for tomar, porque você sempre vai voltar para bater a meta, tome para uma recuperação de perda. Você viu a perda acontecer, fez uma análise total do que você tomou a perda e já entrou já corrigindo. É isso.
de acordo com o contexto gráfico. Nada de loucura, tá? Beleza? Então é isso aí. Luiz, espero que você tenha gostado. Espero que o pessoal aí que está nos assistindo também gostou, né? Então vou ficando por aqui. Analisar o gráfico é viver o mercado. Tamo junto. Até amanhã em mais um dia de operações em OTC. Até mais.